Bom dia todo mundo, bom dia. Olha, eu vim aqui hoje, neste dia, fazendo este vídeo. Hoje é dia 2 de setembro de 2025. Eu vou fazer esse vídeo porque me encontro numa situação que parecia um bocadinho desencorajante, difícil, mas eu creio em Cristo e eu sei que nada acontece sem a permissão dele. Tudo que acontece com a nossa vida, na nossa vida, é por sua permissão. E por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja, às vezes as coisas acontecem para nos tornar mais fortes, para nos permitir crescer na fé. E como crentes devemos continuar a acreditar. Eu venho fazendo esse vídeo para encorajar-me a mim mesma e também aqueles que se encontram a enfrentar situações difíceis, seja financeira, seja espiritual. Você que se encontra aí, numa fase da sua vida que nunca passaste anteriormente, você que se encontra numa fase que parece impossível, parece que nada faz sentido, parece que o mundo virou as costas para ti. Eu quero dizer que Deus sabe de tudo. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele sabe de tudo. Quando Ele nos formou, assim conforme a palavra dele diz, a palavra de Deus diz, Ele nos formou. E desde o ventre de nossa mãe, Ele sabe. Nos criou, nos formou. Todos os detalhes Ele nos fez. Ele nos chama perfeitos. Nos fez perfeito de acordo com a sua perfeição. Eu estou numa situação que anteriormente eu recebia um bocadinho de suporte, eu trabalhava e eu sou casada, tenho minhas filhas, meu marido, a minha casa, temos as nossas despesas. Eu recebia um pouco de suporte. Meu marido trabalha, eu trabalhava e eu recebia um pouco de suporte, mas esse suporte era mais para a creche da minha filha, porque é muito cara. E depois, aqui quando tu recebes um pouco de suporte, também requer muita informação sua. E às vezes tens que atender chamadas, tem que providenciar coisas. E chegou um momento que eu disse, isso é muito, nós praticamente pagamos por quase tudo, somente a creche que eles nos suportam. Então eu disse, pá, eu vou deixar isso. E porque era muita pressão, eu trabalhava part-time, era muita pressão. E se a minha filha tá doente, com certeza eu não vou pro trabalho, tenho que ficar com ela. E se eu não vou pro trabalho, significa que eu não vou ser paga pelo tempo que tô atirada. E quando eu não sou paga quando eu não vou e não tô a ser paga, significa que o meu salário vai ser menos. E quando meu salário era menos, então tinha sempre chamadas, tinha sempre marcações para procurar aumentar procurar outro trabalho ou para procurar aumentar as minhas horas de trabalho. Se a minha filha tá na escola, tudo, eu faço as minhas horas normais, tá tudo bem. E no final do dia, se nós pagamos a maioria das contas, por que eu haveria de me submeter àquilo? Então chegou um momento que decidimos, então, parar de receber o suporte. E ficou um bocadinho, as nossas finanças ficou assim um bocadinho shaking. E was ok. Nós nos mudamos de casa e passamos a pagar nossa renda, passamos a pagar a creche e todas as outras coisas que nós necessitamos de pagar.
de fazer os pagamentos. Tudo na boa. E eu também estava à procura já de um outro trabalho, mas às vezes você precisa de flexibilidade. Quando você tem uma família, tem filhos pequenos principalmente, você precisa de flexibilidade. E é um bocadinho encontrar trabalhos que te dão aquela flexibilidade que você precisa para gerir a tua casa, a tua família. E isso foi uma das coisas que me fez eu sempre pensar duas vezes. Saio, não saio, saio, não saio. Procurava sempre alguma coisa, encontrava isso, aquilo, mas não tinha a flexibilidade que eu preciso ou que precisava na altura. E então muitas das vezes eu optei continuar e talvez deixar as outras oportunidades ir, porque eu tenho ou tinha flexibilidade no trabalho que eu me encontrava. E todas as vezes que eu deixei passar é por causa da flexibilidade. E também uma das poucas vezes foi por causa do salário. Você pensa, eu ganho isso, eu vou ir neste trabalho que me paga muito menos. Você fica assim, eu trabalho essas poucas horas e eu ganho isso. E eu vou trabalhar essas tantas horas e o meu pagamento vai ser isso. Você fica assim, pensas, põe tudo na balança e muitas das vezes deixei passar. E, no entanto, eu apelei para uma companhia e estava caminhando tudo bem. E a companhia pediu referências e eu dei o e-mail, os detalhes do dos donos da companhia e ou também de uma outra companhia que eu trabalhei anteriormente. E foi tudo assim. E foi, no princípio, foi assim um pouco de drama, porque a minha manager was like, oh, ela vai sair, ela vai sair. Mas depois ficou tudo mais calmo. E eu fiquei assim, mando a minha resignação, não mando, não mando. Fiquei assim nessa. E então eu disse, ok, agora vamos entrar nas férias de verão e eu decido se eu mando a minha resignação ou não. E novamente eu tava com essa coisa na mente da flexibilidade que eu preciso. E fiquei assim. Mas contudo eu comecei a ver muitas coisas na companhia onde eu trabalhava mudar. Era uma companhia muito grande, depois começou a ficar pequena e mais pequena. E eu fiquei assim, o que é que tá a se passar? Mas muitas pessoas perderam os trabalhos e muitas pessoas perderam as suas horas de trabalho. Começaram a fazer menos horas, mas eu nunca fui afetada, graças a Deus, Deus é fiel. Quanto eu ganhava, as horas que eu fazia, eu continuei a fazer tudo o mesmo, da mesma quantidade de hora, meu salário continuou o mesmo e a um ponto até aumentou. E as minhas colegas às vezes me perguntavam, você está fazendo 2 horas normais? Eu dizia assim, quanto é que ele está te pagando? Well, meu salário normal. Eles te pagam depois dessas certas horas. Eu disse, well, essas são minhas horas do contrato. E eu ficava assim surpreendida e muitas das vezes eles me diziam, por que, like, as minhas horas reduziram? Eu fazia essas tantas horas e agora eu só estou a fazer essas horas. Sabe? Eu fazia essas horas, trabalhava esses dias e agora já não venho esses dias. Eu ficava assim, por quase 2 anos, isso aconteceu, mas eu continuei a fazer as minhas horas normais. O meu pagamento foi o mesmo e a um ponto, depois ainda aumentou. E eu continuei, e assim conforme ia dizendo, a companhia, quanto mais o tempo ia, passava, a companhia ficava mais pequena e mais pequena. E certo dia, a minha colega, ela disse, eu aceitaste a oferta de trabalho? Eu fiquei assim, well, pra ser sincera, eu tô assim a pensar por causa da flexibilidade. E ela tava a me encorajar a aceitar a oferta. E algumas coisas aconteceram, ela disse-me algumas coisas, confidencial, e então depois eu recebi um e-mail do dono da companhia a dizer que a minha posição estava numa
numa situação que eu estava na situação que eu poderia perder o meu trabalho. Ele disse que na altura não tinha não tinha dinheiro suficiente, fundos, e a minha posição estava em perigo. E antes de eu ver o e-mail, eu já vi isso à vida. Eu já tinha um bocadinho, eu já tinha um bocadinho de insight, um pouco de, como é que eu digo? Tinha uma pouca noção que isso haveria de acontecer, mais tarde ou mais cedo. E eu me lembro, fui no trabalho e depois a minha managem veio me abraçar. Ela abraçou-me e eu fiquei assim, o que é que se passa? Aí eu fui na minha sala. Na minha sala estava toda cheia de documentos, coisas assim, desse gênero. E depois ela me disse, não, vai na tua carteira, faz o que você tem que fazer. E depois eu lembro que uma colega minha aproximou-me e disse-me, viste o e-mail? Eu fiquei assim, qual e-mail? E quando eu fui ver, vou no meu laptop e entro pro meu e-mail e era esse e-mail que eu acabei de detalhar. Então, não muito tempo depois, o dono da companhia aproximou-me e disse, recebeste o e-mail? Perguntou-me. Sim, recebi. Ele disse, me desculpa, isso que está a passar. E naquele momento eu já tinha me percebido que era já uma decisão certa. Eles já tinham resumindo e concluído que eles haveriam de fechar a companhia. E ele disse, olha, nós temos um pouco de fundos, mas não vai ser suficiente para nós prosseguir com tudo, com todos os requerimentos, pagamentos, ou para um outro ano. Nós fizemos 18 aplicações e nada voltou para nós. Então, por mais dura que seja essa decisão, nós vamos ter que fechar a companhia. Eu fiquei assim, né? Assim conforme eu disse, eu já tinha noção que isso haveria de acontecer. E então, aquilo não foi um choque para mim. Eu me lembro, uma colega minha perguntou-me, como é que estás? Estás triste? Eu fiquei assim, não tô triste. Naquele momento, a ficha não tinha me caído. Eu assim, se assim posso dizer. Mas, como já foi algo que eu previ, então eu fui assim, tratei na normalidade. Então, isso aconteceu nos últimos dias de julho. E eu sabia que em agosto eu haveria de estar de férias e eu haveria de receber o meu pagamento. Então, depois de gerir essa informação, eu fui checar na internet, tipo, quando alguém faz redundant, tipo, quando alguém perde o trabalho, tipo, as suas empregadas na companhia têm direito a uma remuneração, a um dinheiro. E eu fiquei assim, eu tô ouvindo, tá a me dizer sobre outras coisas, vamos dar isso, vamos dar aquilo, leva isso, leva aquilo, mas eu não ouvi nada sobre o dinheiro. Então eu fiquei, nós temos as nossas contas para pagar. Isso veio assim, sem dar informação, sem despreparada, ok? Foi assim como uma bomba, um choque para muitos. E isso é algo que você deve preparar as pessoas que trabalham contigo, pelo menos meses, 3 meses, 2 meses, um mês. Isso foi em frações de dias. Então eu fiquei, como eles não estão falando nada sobre dinheiro, eu vou ter que me aproximar da managem e fazer menção disso. Depois eu fui ter com ela e eu disse, olha, nós não estamos a receber nenhuma forma de suporte. E suporte ou ajuda, nós temos que pagar a creche da nossa filha e a creche é muito cara. Eu gostaria de saber se nós vamos receber algum pagamento sobre isso. Ela me disse, olha, vocês vão receber o vosso pagamento de férias, como vamos já entrar em agosto, vocês vão receber o vosso pagamento de agosto. Então, depois de agosto ou no final de agosto, vocês vão receber o outro pagamento.
E eu disse, olha, eu decidi vir clarificar contigo, assim conforme eu disse, não estamos a receber nenhuma forma de ajuda e, recebendo esse dinheiro, esse último pagamento, haveria de nos preparar melhor, até nós, tipo, poder manejar com aquele dinheiro até eu encontrar uma outra coisa. Ela disse, ok, eu vou falar. Eu acho que isso vai acontecer, ela disse. Mas ela disse, contudo, eu vou pedir para tu falares com o diretor da companhia. Umas coisas aconteceram, depois eu falei com ele. Ele disse, com certeza, vamos pagar tudo aqui. Se deve, todas as coisas devidas. Vamos fazer tudo do jeito que tem que ser. Vamos esperar receber os fundos deste lado, daquele lado. E se nós recebermos cedo, então nós vamos. Se nós recebermos cedo, então nós vamos fazer pagamento no final de agosto com o pagamento das férias. Mas se não, então nós vamos fazer pagamento em setembro. Ok, eu saí de lá, vim pra casa, voltei pra casa. E quando eu chego em casa, eu acho que a ficha me caiu. Eu só disse, olha, oficialmente eu estou desempregada. Eu sei que eu fiquei assim um bocadinho embaixo, mas já, e pensativa, muito pensativa. Fiquei agora, como é que vai ser, o que eu vou fazer, como é que vai ser, a crescer cara, temos já as coisas para pagar. E não são poucas, são tantas coisas. Quem sabe, quem vive aqui sabe que tem muitas coisas que devemos pagar. E então eu decidi, eu fiquei assim, desligada. Mas depois eu disse, olha, minhas filhas ficaram em casa hoje o dia todo e eu não vou deixar isso me afetar de uma forma que eu não vou lhes levar para fora ou vou ignorar o facto de elas não terem ido para fora hoje. Então eu me compus e peguei elas e levei elas para o parque. Levo elas para o parque, de diversão aqui, diversão aí. A minha última filha, ela é muito ativa e, tipo, ela requer que meus olhos estejam em todo lado. E deixar de correr, a minha primeira filha, ela viu um menino no parque, ela disse-me, oh, mamãe, ele é meu amigo. E eu fiquei assim, ela normalmente não gosta de brincar com meninos menores do que ela. Normalmente ela brinca com crianças que são um bocadinho adultas ou da mesma faixa etária. Eu fiquei assim, ok. E acontece que o menino que ela tava brincando é nosso vizinho. E quando vamos no outro lado do bailonço, eu vejo a mãe dele. Like, oh. E ela diz, ela pergunta, tá tudo bem contigo? Eu disse, tudo. E contigo? Ela também tudo. E depois eu dentro de mim eu fico assim, eu acabei de perder o meu trabalho. Eu sei que eu não estou bem, mas por que quando alguém pergunta-nos se nós estamos bem, e se estamos bem ou não, nós sempre temos a resposta na ponta da nossa língua. E a resposta é assim, sim, estou bem. Depois eu fiquei, não, dizendo que eu estou bem estaria mentira. Porque na realidade eu tô um bocadinho embaixo, mas eu disse, ok, eu vou dizer pra ela. Depois eu digo, olha, eu disse que eu tô bem, mas na realidade tô um bocadinho embaixo, porque oficialmente eu tô desempregada. Eu perdi o meu trabalho hoje. E ela veio dar-me um abraço. Ela, posso dar um abraço? Eu disse, com certeza. Ela abraçou-me tão forte. E depois começamos a falar sobre a pessoa. Ela é muito boa. Ela trabalha na televisão. E ela é muito boa. E o sonho dela é ajudar pessoas a criar negócios. E ela perguntou-me o que é que eu faço. E ela começou a me dar ideias. E fomos assim, partilhar ideias. E assim foi. E eu fiquei com ideias, talvez eu faça isso, talvez faça aquilo. E uma coisa que eu sei que eu não gostaria de trabalhar para pessoas ou trabalhar mais para alguém. Eu gostaria de fazer o meu próprio negócio, porque é muito complicado ter família, trabalhar
para alguém ou no estado e obter a flexibilidade que você precisa. E se eu tivesse a minha se fosse se fosse opcional, eu preferiria trabalhar por conta própria. E uma das coisas que nós estamos a falar é trabalhar sobre conta própria. E então os dias são poucos dias, um mês, já vai um mês, já vai um mês e poucos dias desde que isso aconteceu. E eu fico assim, tenho tantas coisas em mente que eu quero fazer, tenho tantas coisas, mas às vezes me falta aquele ânimo de fazer o que eu preciso fazer. Mas eu sei que Deus é fiel. E uma palavra que, quando eu decidi sair do suporte, a palavra que Deus me deu especificamente é que não tenha medo, eu estou contigo. E essa palavra foi tão forte. Eu vou contar um bocadinho como essa palavra veio até mim. Eu levei a minha filha no grupo de crianças. E nesse grupo de crianças, a sala que esse grupo acontece é numa sala da igreja. E eles têm várias scriptures. Como é que se diz scriptures? Palavras da Bíblia. Eles cortam, escrevem a passagem da Bíblia. Eles escrevem as passagens da Bíblia e eles colam nas paredes. E eu vi várias passagens da Bíblia, mas a palavra que me chamou a atenção, a passagem que me chamou a atenção foi Isaías 41:10. E eu fiquei assim, é Deus falando comigo. Não tenha medo, eu estou contigo, eu te ajudo. Eu fiquei assim, ok. Eu ia lendo tantas passagens coladas na parede, mas essa palavra ficou na minha mente. E neste mesmo dia, eu chego em casa e a mãe do meu marido estava aqui, a mãe do meu marido estava aqui. E depois eu falei com ela e ela ia me dizendo, olha, ela ia me dizendo que ela tem orado por nós. E até quando eu cheguei em casa, ela tava pra comer. Depois ela disse, olha, eu vou só fazer isso rápido. Ela queria pôr algo no fogo. Ela disse, eu vou fazer isso rápido, depois eu vou orar contigo. Depois nós oramos rápido e depois de orar ela tava a encorajar-me. E depois ela a encorajar-me menciona que antes do nosso casamento, Deus deu-lhe uma palavra. E a palavra que Deus deu para ela era... Ela disse-me que Deus deu-lhe uma palavra. E depois tinha um livro, um caderno na mesa. E ela me disse, por favor, pode me passar esse caderno. Eu dei-lhe o caderno. E depois ela disse-me, essa é a palavra que Deus deu para mim, para o vosso casamento. E adivinha qual foi a palavra? A palavra foi Isaías 41:10. Eu disse, oh my God. Eu disse, esta palavra é a palavra que eu vi hoje. Eu contei-lhe o que aconteceu mais cedo. E eu fiquei, o Senhor está falando comigo. Não tenha medo, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Não tenha medo, fear not, because I am your God. Não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Eu fiquei assim, o Senhor está a falar comigo, o Senhor está a falar comigo, o Senhor está a falar comigo. Fiquei assim, e ficou assim. E desde então, eu sei que esta palavra, o Senhor tem com essa palavra, o Senhor tem me relembrado que Ele está comigo. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil só de pensar que eu não tenho trabalho. Oh my God, I feel like it's like esse pensamento can be a little bit scary, um pouco assustador. Mas o Senhor é fiel. Ela é fiel. Assim conforme eu disse, eu ainda tinha o pagamento de agosto, eu recebi o meu pagamento de agosto. Mas, de qualquer forma, isto está na minha mente, eu não tenho trabalho, o que é que eu vou fazer?
nós temos objetivos, planos como família. O meu salário contribui com o que nós temos que fazer. Mas agora você só de pensar que só temos o salário do meu marido e eu ainda não tenho uma outra coisa a fazer. Eu fico assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Há pouco tempo, antes de começar a fazer esse vídeo, eu tava aí sentada no sofá, eu disse, eu quero fazer isso. Assim como eu disse, eu tenho tantas coisas que eu quero fazer e essas coisas direcionadas para me fazer o meu negócio próprio. Mas às vezes falta força para me pegar, focar, me inscrever, fazer o que eu tenho que fazer. E eu tô me perguntando, Senhor, como será? Eu não sei. Ontem à noite, eu mandei um e-mail para um trabalho. Eu quero continuar a estudar também e trabalhar poucas horas. Não as horas que eu trabalhava anteriormente, um bocadinho menos. E eu disse, ok, eu vou mandar esse e-mail e se for a vontade do Senhor, eles vão me responder. E é mesmo aqui, perto de casa, tipo 2 minutos. E eu mandei um e-mail. E hoje, à volta das 10, eu recebi um e-mail dizendo, oh, infelizmente não temos a vaga para ti. Tipo, veio um peso. Oh my God, not again. Mas aí vem a palavra do Senhor. Eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Olha, é difícil, mas a força do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor é rica de encorajamento. A palavra do Senhor está aí para nos ajudar em momentos como esse. Você que está aí no outro lado, a pensar que tudo acabou. Você que está do outro lado, que encontra-se numa situação precária, eu quero te encorajar que o Senhor é fiel. Eu já me encontrei em situações que parecia que nada haveria de mover, mas aquelas situações, essa situação me faz pensar no que eu já enfrentei. E eu sei que o Deus que me ajudou anteriormente, Ele é que vai me ajudar agora. Aquilo que eu apelei, as aplicações que eu fiz, que eu achei que vai me dar flexibilidade, mas não voltou para mim, ou que não foi a resposta que eu esperava, eu sei tudo irá de cooperar para o meu bem, porque Ele tem algo melhor para mim, Ele tem algo maior para mim, porque às vezes nós queremos nos pôr embaixo, às vezes nós queremos algo pequeno somente para nos confortar, para saber eu tenho, mas Deus está a dizer hoje para ti, Deus está a dizer hoje para mim, o que eu tenho para ti é maior. Tu não precisas se pôr embaixo. No momento certo, na hora certa, eu te darei. E quando eu te dar, não vai acrescentar mágoas, não vai acrescentar sofrimento em ti. Você não irá de chorar, não vai irá de dizer, Senhor, eu saí daquilo, eu queria algo melhor. O Senhor vai nos dar algo melhor, que nós iremos saber, eu tenho confidência, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu vou voltar aqui, eu sei que Ele vai me dar algo melhor, você do outro lado, Ele irá de te dar algo melhor, maior, porque nós somos já amassados os olhos dEle. Ele nunca nos abandonou, nunca tirou os olhos dele de nós. Às vezes somos nós que, quando temos algo, parecemos que já não precisamos dele, mas Deus nunca deixou-nos. Deus sempre está aí para nós. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir as palavras dele. Ainda que nós não acreditamos, mas Ele não vai deixar de ser o nosso Deus. Tudo que nós temos que fazer é nos reposicionar
e saber o que é dele para nós, está adiante, é bom, é agradável e não vai nos trazer sofrimento. Porque aquilo que é dado de Deus vai nos fazer estar satisfeitas. E nós saberemos que este é o agir de Deus. Esta é a mão de Deus na minha vida. Eu sei que eu não poderia fazer isso sozinha. Mas Deus, de acordo com a sua fidelidade, sua misericórdia, não porque eu mereço, não porque eu sou boa, não porque eu decidi dizer que Ele é bom, que Ele vai fazer. Ele vai fazer porque Ele disse e Ele vai fazer. Ele disse que vai fazer o que Ele disse que vai fazer. E nada que Ele disse sobre nós vai se frustrar. Somente temos que esperar para receber no tempo certo, no momento certo e no tempo dele. O tempo certo é o tempo dele, não é no nosso tempo. Porque o nosso tempo é agora. Você quer agora? Queres confidência? Queres segurança? Eu tenho algo, eu vou fazer algo. Ok, esses são os nossos planos. Daqui a 6 meses vou fazer isso. Daqui a 1 ano, isto é que eu vou fazer. Mas o Senhor não quer que nós trabalhemos assim. Ele diz na palavra dele: entrega os teus planos a mim e eu vou estabilizar os teus planos. A palavra dele é cheia de promessas. E são promessas para o nosso bem. Olha, neste mesmo dia que eu fui para o trabalho e recebi a notícia que a minha posição estava em risco. Neste mesmo dia, um senhor que trabalha no centro, ele veio para minha sala. Ele normalmente ele via-me na minha sala e às vezes, com certeza, eu digo, olá, cumprimentamos. Ele é novo, às vezes ele chegou, ele veio ter comigo, o que é que tu fazes? Expliquei o que é que eu faço. Eu disse, olha, se tu quiseres mais informações, tu podes ir no escritório. E assim, desde então, nós cumprimentamos um ao outro. E neste dia, quando eu recebi essa notícia, ele veio para minha sala. E ele disse-me, oh, você vai perder o trabalho? Eu disse, olha, é o que é. Aparentemente é isso que vai acontecer, mas Deus sabe de tudo. E depois ele me encorajou. Ele disse-me, olha, você vais perder ou estás a sair daqui. Mas eu quero que tu saibas que Deus vai te dar algo melhor. Às vezes coisas desse gênero acontecem, mas é para abrir portas grandes, coisas maiores. Você não vai ter algo como esse, mas vai ter algo muito melhor. E ele deu um exemplo do que tinha acontecido com ele 2 dias atrás. E ele disse-me, quando coisas desse gênero, dessa natureza acontecem, significa que Deus tem algo maior para ti. Só não fica triste, porque coisas maiores estão adiante de ti. Eu fiquei emocionada, eu disse, olha, eu acho que o Senhor só te mandou aqui para me dar essa palavra. Eu acho que é isso que eu precisava, a segurança que Ele está no controle de tudo. Fiquei emocionada e depois ele disse-me, olha, se tu precisares de alguma coisa, eu tô aqui. Depois ele me disse, ele tem um negócio dele. Ele disse, olha, eu faço isso, aquilo. Se tu precisares, se tu quiseres, tu podes vir aqui. Vamos falar e eu posso fazer algo para ti, tipo, se eu posso te oferecer uma vaga. Mas, desde então, eu pensei, Deus está me tirando daqui. Assim conforme Deus usou ele para me dizer, Deus tem algo maior. Eu não vou voltar para lá.
porque com certeza eu haveria de estar a ganhar muito menos. E quando o tempo de Deus chegou para uma porta fechar, ainda que nós tentamos exigir, nós acabamos de nos frustrar. Eu disse para mim mesma que eu creio que o Senhor tem algo melhor para mim. E eu não sei como é que vai ser, quando isso vai acontecer, mas eu creio que o Senhor vai fazer. No tempo dele, ele irá fazer. Mas eu creio que a vinda dele aqui nesta minha sala é somente para me encorajar, para me dar aquela palavra, para que eu saiba que o Deus que eu sirvo está no controle de tudo. Somente isso. Eu vou confiar, eu vou continuar a confiar, porque eu sei que o maior está com ele. Quando eu comecei a trabalhar nesta companhia, eu não fui lá com a intenção de fazer o que eu estava a fazer. Primeiramente, eu era estudante. E depois eu fui... a minha intenção era de começar a praticar, começar a ter experiência na área de contabilidade. Mas, de uma forma ou de outra, as coisas aconteceram que nem o que eu fui fazer e comecei a fazer uma outra coisa. E nesta outra coisa me levou um passo ao outro, eu cresci nesta área. Fiz um curso, depois outro curso, e eu fui crescendo. O Senhor me permitiu crescer academicamente na área que eu estava fazendo, profissionalmente também, porque eu comecei daqui, depois fui promovida aqui, depois eu fui promovida aqui. E eu creio que se ele assim me permitiu, se ele assim permitiu que eu entrasse nessa área, mesmo quando eu não esperava, ele vai fazer coisas grandes no tempo dele. Não é fácil, mas ele é fiel. Ele é fiel para fazer aquilo que prometeu. E aqui estou. Há pouco tempo eu estava a ver um vídeo e o vídeo tocou-me. E eu fui ler os comentários e me deparei com um comentário de alguém que está a enfrentar uma situação difícil. A pessoa está sem casa, a pessoa tá de bebê e o pai do bebê desapareceu. Quando nós nos encontramos em situações desses, vimos situações, ouvimos, lemos situações, as pessoas enfrentarem esse tipo de situação, antes de nós vermos, nós pensamos que a nossa situação é difícil. Mas quando nós vimos, ouvimos dos outros, nós falamos: Senhor, me perdoa, porque você às vezes pensa que o que eu estou a enfrentar é muito. Mas o Senhor nos permite saber, ouvir que Ele está conosco. Tem pessoas a enfrentar situações mais difíceis do que as nossas. Na minha situação, a pessoa disse que está vivendo numa casa de graça. Não tem trabalho, perdeu o trabalho. É jovem, tá grávida. O pai da bebê não tá aí. Não tem condições para trazer uma vida neste mundo. E você fala assim: eu me perdoa, porque nós acabamos de ser às vezes tão ingratas das coisas que o Senhor tem nos dado. Nós temos um teto, temos uma família. Deus não nos permite faltar o que comer. Temos a opção de ir para a cozinha, checar, ver o que é que nós queremos. Podemos comer isso, aquilo, escolha nós temos. Tem outras pessoas que não têm escolhas aí fora. Tem outras pessoas que não têm o que comer, o que beber, onde dormir. Mas nós temos. E às vezes choramos. Você que está aí do outro lado, se calhar está passando uma decepção. Se calhar foi abandonada pelos pais.
Se calhar perdeste os teus pais. Se calhar você não tem o que comer. Mas Deus está vendo tudo. Ele é perfeito, Ele te ama. Ele nos ama. Deus é amor, Ele é vida. Deus está aí, Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando de ti. Eu estou aqui, eu perdi o trabalho, mas eu tenho opção de fazer uma outra coisa. Mas eu estou a crer que o Senhor tem algo melhor. Tenho a crer que o Senhor tem algo maior. Eu não sei como, quando vai acontecer, mas eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que Ele prometeu para mim. E eu creio que as palavras, eu creio que as promessas que Ele tem para ti irão de se cumprir. Depois da tempestade vem a abundância. O teste dá luz ao testemunho. Se você hoje não enfrentar o teste, não passares o teste que tu estás a passar, como é que você amanhã vai conseguir partilhar o teu testemunho? Como? Não terá. Então nós temos que estar posicionados. Nós temos que nos abrir diante de Cristo e aceitar. Dizer, Senhor, o que é que tu queres para mim? Eu estou a enfrentar isso, eu não sei por que eu me sinto assim, porque como família, como mãe, nós temos, como mulher, temos os projetos, mas como será, Senhor, aqui, como será aí? Mas temos que estar fortes, confiar em Cristo, sabendo que o tempo dele é perfeito, sabendo que o que ele tem para nós é bom, é perfeito, é agradável, não acrescenta dor. São bênçãos que ele tem para nós. Devemos acreditar, devemos crer, nos entregar diante dele. Vamos nos humilhar diante de Cristo, mas não diante do homem. Nos fechamos no quarto, choramos no nosso íntimo, mas sabendo que Cristo nos ouve, Ele que nos fortalece, Ele que está diante de nós, Ele que nos abraça quando ninguém está aí para nós, Ele que nos dá força quando parecemos fracas. Quando nós pensamos que estamos fracas, Ele nos fortalece. Você que está aí do outro lado, não te sintas só. Você não está só, você é amada. Você é escolhida de Deus. Você está a passar por isso para um propósito. Me lembro do louvor do irmão Lázaro. Ele diz, o louvor diz, estão passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A prova vem, vamos glorificar o nome dele, vamos lhe adorar, vamos engrandecer o nosso Deus. Cristo vive, ele morreu na cruz, ele está vivo, morreu por nós, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ser livres do sistema do mundo, livres das tribulações, das ansiedades, livres de tudo que um dia nos segurava cativos. Cristo morreu, Cristo veio, Cristo veio, pregou o evangelho, mas chegou um momento que ele enfrentou aflições. Cristo enfrentou aflições naquela cruz. Ele foi cuspido, foi batido. Ele foi rejeitado. Parecia que nada fazia sentido. Aqueles que estavam com ele, como Pedro, rejeitou ele 3 vezes. Mas mesmo assim ele não desistiu da cruz. Ele sabia que aquilo que estava por vir seria maior do que a aflição que ele estava a enfrentar naquele momento. Jesus sabia e ele enfrentou. Ele disse, tem bom ânimo.
pois eu venci o mundo. As aflições virão, mas Cristo venceu o mundo. Esta é a nossa confidência. Essa é a nossa confidência, esse é o nosso ânimo. Cristo enfrentou tribulações. Cristo foi perseguido. O povo dele quis o matar. E quando chegou aquele momento que ele deveria morrer, Cristo morreu, ele não desistiu da cruz. Ele morreu por ti e por mim, para que nós possássemos ser free, ser livres, livres em Cristo. E hoje nós temos a confidência de falar de Cristo, porque Ele decidiu carregar a cruz, decidiu enfrentar aquilo que não lhe pertencia, a dor, o sofrimento, a angústia. Ele fez isso por amor a ti, por amor a mim. Nós não devemos estar com o coração fechado a Cristo, mas devemos estar com o coração aberto, sabendo que Ele venceu a cruz, Ele venceu as tribulações, e essa é a nossa confidência. Cristo venceu, Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, e hoje nós falamos de Cristo. Esse é o nosso testemunho. Qual testemunho maior você gostaria de ouvir, a não ser aquele que venceu o testemunho daquele que venceu a cruz, que venceu a morte? Se ele enfrentou tribulações, quanto mais nós? Tem de bom ânimo, meu irmão, minha irmã. Cristo venceu a cruz. Cristo é a nossa liberdade. Cristo é o nosso amor. Cristo é a nossa força. Cristo é tudo que nós temos e precisamos para prosseguir nessa jornada. Ainda que às vezes pareça ser difícil, ainda que às vezes nós caímos, it's ok, tá tudo bem, às vezes nós vamos cair, mas não podemos permanecer no chão. Devemos nos levantar e continuar, prosseguir na nossa caminhada. Quantas vezes você se sente embaixo? It's ok, você pode se sentir embaixo, mas não permaneça aí, meu irmão. Não permaneça aí, minha irmã. Vamos continuar nesta caminhada, porque este mundo é temporário, as coisas deste mundo são temporárias. Não tem por que nós nos apegar a casa, carro, dinheiro. Mesmo os filhos que Deus nos dá não são nossos. Não são nossos, são de Deus. Tudo é passageiro. Somente Cristo. Cristo é a vida. É permanente. Cristo é o que Ele é. Nunca vai mudar, nunca vai passar. Ele continuará a ser Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E nós vamos continuando a crer naquele que nos livrou da morte, nos livrou da acusação do inimigo, do maligno, porque ele só vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Ainda que pareça difícil, vamos continuar a crer naquele que nos fortalece todos os dias. Às vezes parece ser fácil falar, mas difícil em praticar. Mas, meu irmão, a nossa palavra, a nossa herança, a Bíblia que o Senhor nos deixou, nos diz que se nós cremos nele, não pereceremos. Se nós cremos que Jesus é Filho de Deus,
e continuamos a andar na verdade, continuamos a crer, não desistir da nossa fé. Naquele último dia nós iremos te ver Cristo, nós iremos andar com Cristo, nós iremos te sentar com Cristo, iremos de nos alegrar com Cristo. Ele disse, a palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ainda que as aflições venham, elas também são temporárias. Vamos nos lembrar, conforme a palavra de Deus diz, lembramos das coisas passadas em momentos de angústias. Vamos nos lembrar dos testemunhos que Ele já nos deu em intermédio da nossa crença. Nós cremos no passado e Ele fez e nos pôs, nos colocou onde nós estamos hoje. Se Ele fez anteriormente, Ele não vai fazer agora? Com certeza Ele vai. Mas tudo no tempo dEle. Ainda que seja difícil, vamos crer que no tempo dEle, na hora certa, no momento exato, quando estaremos prontos para receber as coisas que Ele planejou, preparou para nós no tempo dEle, nós iremos te receber. Tem momentos de aprendizagem, tem momentos de chorar, tem momentos de confiar e tem momentos de receber aquilo que Ele tem para nós. Novamente eu vou dizer, é perfeito, é agradável, é suave, é manso, é puro. Meu irmão, minha irmã, vamos crer que Ele vai fazer aquilo que nenhum homem tinha capacidade de fazer. A oferta do homem, ela nos traz aflição. A oferta de Satanás pode parecer appealing, pode parecer boa por um tempo, mas a oferta de Deus é perfeita a todo tempo. A oferta do homem, a oferta de Satanás pode parecer boa no princípio, mas depois ela tira-te a paz. Mas Cristo te dá algo perfeito, que nos trará alegria, conforto e nos fará forte e permanente. E aqueles que estarão à nossa volta verão a mão de Deus sobre a nossa vida, sobre agir nas nossas palavras. Nós iremos ter um testemunho maior e melhor para dividir e partilhar com aqueles que não creem. Meu irmão, minha irmã, seja encorajada neste dia de hoje. Eu te encorajo a seguir Cristo, louvar a Deus em momentos como esse, que Ele vê nossos corações. Ele sabe de tudo. Ele disse que nunca nos deixou, nunca nos abandonou, nunca nos deixou, nunca nos abandonará, nunca nos desamparará. Todos os dias, todo momento Ele está conosco. Nesse momento eu sinto a presença dEle, a mão dEle. Eu oro que você aí no outro lado possa receber esta palavra como encorajamento. Assim como eu disse, eu estava sentada, eu senti que eu devo fazer esse vídeo. Eu vim aqui, eu disse, eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei o que falar. Senhor, todavia, toma controle. E até aqui Ele nos ajudou. Meu irmão, você é bênção. Eu te amo, mas Jesus te ama muito mais. Creio que coisas grandes, maiores e melhores estão diante de ti. Somente continua a crer que Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou da cruz, Ele te tem na palma da mão dEle e Ele sabe tudo sobre ti. E aquilo que é bom, perfeito e agradável, Ele tem preparado para ti e para mim. E nós não iremos nos frustrar. Vamos esperar nele. Vamos esperar no tempo dEle, na promessa dEle, que tudo
acontecer da melhor forma possível. Tá bom, meu irmão, aqui eu vou terminar esse vídeo, quase 1 hora, mas foi Deus que me levou do jeito que Ele me levou, porque eu não sabia o que dizer, mas eu só sabia que eu deveria ter feito, que eu deveria gravar um vídeo, e aqui nós estamos. Fica na graça do Senhor, meu irmão. Jesus te ama tanto, 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 e Ele está mandando ajuda para ti. Ele está mandando ajuda para ti. Se anime, se alegre, que Ele está mandando ajuda para ti. E não será pequena, será algo que você nem imaginou, algo que você não viu vindo no teu caminho. Mas como Ele é Deus, Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Hoje, Ele vai te surpreender. Você vai ver que Deus está nessa... Você vai ver que Deus está nesta situação, fazendo tudo de acordo que Ele quer para ti, te preparando para coisas grandes. Meu irmão, minha irmã, aquele trabalho, aquela ajuda, a tua vida espiritual que está embaixo, que você se sente desencorajado, você pensa que você não pode, você pode. Eu posso. Nós podemos. O filho que tu estás a querer, o casamento que tu estás à espera, a casa que tu vens orando, Deus irá te fazer. Deus irá te fazer. Para uns vai ser hoje, para outros pode não ser hoje, mas crê que Ele vai fazer. Ele já fez, só falta se manifestar no físico. Crê nesta palavra, que Deus está contigo e Ele está no controle de tudo. Fica bem, meu irmão. Tenha confidência, segurança que Cristo está no meio de tudo. Cristo está te protegendo, te guardando. Aquela oferta que você pensou que era para ti, mas depois ficaste decepcionado, aquela não era para ti, foi Deus te livrando. Mas aquilo que é para ti, Ele está trazendo. Muito obrigado. Fica bem, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar a confiar em Cristo e que o mais Ele fará. Beijos, te amo.